Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Na descrição você vai encontrar um curso de grego e depois um curso de bacharel em teologia, ok? Meu nome é Adolfo Clay e vamos ao vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um negócio que, pô, cara, por que você tem que estudar teologia, cara? Por que você tem que conhecer a história das traduções? Eu vi um vídeo de um cara, um amigo chegou, me mandou esses dias atrás aí, um vídeo de um cara falando que as novas traduções elas adulteram a Bíblia, as novas traduções são adulteradas, porque elas não trazem o termo Lúcifer em Isaías 14, verso 12. O cara pegou e saiu. O que ele fez? O pregador, ele vai lá, pega um vídeo de um cara lá, de um pregador, defensor texto receptos, que sai na rua perguntando para as pessoas o nome, olha só, perguntando o nome do diabo, o nome do inimigo. E todos eles invariavelmente falaram Satanás, o diabo, o inimigo, o tinhoso, e por aí vai. E aí esse pregador depois ele volta nele, né? E aí ele continua falando que as traduções como a NVI, a não sei o que, elas adulteraram as escrituras, adulteraram aquilo que estava escrito na King James, Lúcifer. Só que, mano, essa é a coisa mais idiota. Literalmente, é a coisa mais idiota que alguém pode falar. Você pode falar de adulteração em qualquer outra área, mas falar que uma Bíblia que não traz Lúcifer em Isaías 14, verso 12, é uma adulteração, porque traduziu como estrela da manhã e Jesus é chamado de estrela da manhã, demonstra a maior ignorância sobre tradução bíblica. Essa pessoa tinha que sair do púlpito e voltar para o seminário de teologia, tem um link na descrição, tá? Voltar para um seminário de teologia e aprender com quem sabe. Porque, velho, é tanta besteira. Primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção. Não é porque todo mundo sai falando que a gente vai concordar. Porque se a gente sair na rua, aqui no Brasil, por exemplo, e perguntar para todas as pessoas qual igreja verdadeira, a maior parte vai dizer a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque a maior parte dos brasileiros são católicos. Né? Se você for numa região que foi construída que foi muito forte evangelizada por adventistas, vão dizer que a igreja verdadeira é de igreja adventista. Se você for numa região em que a igreja Assembleia de Deus é forte, eles vão dizer, mas é porque todo mundo está dizendo que é realmente? Que é realmente? Entendeu? Porque a maior parte do Brasil foi construída por católicos, pela mentalidade católica. E aí? Então quer dizer que essa é a igreja verdadeira? Olha o problema da afirmativa, olha a lógica que o cara está usando no vídeo. Então não é porque uma coisa é ensinada por todo mundo tradicionalmente que ela se considera verdadeira. Ela deve se considerar verdadeira. Outra coisa, ele ignorou o fato histórico de tradução bíblica. Né? Como assim, Adolfo? Primeiro, que esse tipo de gente eles vão defender a King James com unhas e dentes. Para eles a King James é inerrante, mais inerrante do que o próprio texto hebraico e grego. Isso demonstra pelo uso que eles fazem de Isaías 14, verso 12. Isaías 14, verso 12 fala, ó estrela da manhã, filho da alva e não sei o que. A Almeida Corrigida Fiel, ela traz Lúcifer. Só que o que acontece? Lúcifer, ele não é um nome nem hebraico e nem latim. Ele não é um nome nem hebraico e nem grego. Lúcifer é uma expressão latina. Eu já tenho alguns vídeos gravados sobre o assunto. É uma expressão latina que quer dizer aquele que porta luz, aquele que traz luz, ou a primeira estrela que aparece no dia. E a estrela da manhã é uma tradução muito boa do hebraico para o latim. Só que interessante que você tem um texto lá em Pedro, não sei se não vou precisar ser 1 Pedro ou 2 Pedro, você tem um texto lá em Pedro que fala que Jesus é a estrela da manhã. Só que quando você pega a Vulgata Latina, lá é traduzido como Lúcifer também. Então, o termo Lúcifer em Pedro se aplica a Jesus, em Isaías 14, verso 12 se aplica a Satanás. Tem algum problema nisso? Não. Você tem o termo leão, leão da tribo de Judá, leão devorador, né, que ruge ao derredor. Você tem a aplicação de cordeiro sendo aplicado para Jesus, mas você também tem a aplicação de cordeiro para Satanás. Então, a falar que Lúcifer ser aplicado a Jesus e ser aplicado a Satanás é uma coisa ruim, é uma teoria da conspiração, é um erro. Tanto que as missas em latim,
elas são, as missas da Igreja Católica, elas são em latim. E o que acontece? Volte e meia eles mencionam, ó Lúcifer, se referindo a Jesus. Aí tem uns analfabetos, umas anta, umas mula, umas besta quadrada, uns bando de burro, que vai lá, coloca e fala assim, ó, a Igreja Católica está adorando o diabo. Sabe? É uma coisa assim que, tipo, é só você pegar a Vulgata Latina, e ler. É a coisa mais simples. É só você entender que Lúcifer é a tradução de estrela da manhã. E o termo Helel no hebraico e estrela da manhã no grego no Novo Testamento é traduzido no latim como Lúcifer. Pronto, só isso. Você pode pegar qualquer dicionário de latim. Né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 dicionários de latim. Todos eles trazem isso. Estrela da manhã. Né? Então, o que acontece? A King James, a idolatrada King James que essas pessoas defendem, a inerrante King James, ela traz Lúcifer. Mas por que a King James ela traz Lúcifer na Bíblia dela? Porque a King James ela não foi uma Bíblia baseada somente no grego e no hebraico. Desculpa, eu tive que atender aqui. E assim, a King James ela não foi baseada só no hebraico e no grego. A King James ela foi uma tradução feita a pedido do rei Tiago, né, 1611, ele pediu para fazer, juntou os grandes intelectuais da Inglaterra daquele período. E o que acontece? Você tinha tanto os protestantes, os teólogos mais protestantes, quanto aqueles que vinham de uma linha mais católica, né? Você tinha me fugiu só a igreja ela é igual à Igreja Católica, que ela foi feita pelo Henrique VIII, só que ela não tem um papa como líder, sim um rei da Inglaterra. O que acontece? Esses teólogos, eles tinham grande influência do latim também. Então o que acontece? Você vai ter alguns termos latinos que vão adentrar a King James também. E um dos termos latinos que adentraram dentro da King James, na sua tradução, adivinha? Foi o termo Lúcifer. E esse termo se popularizou nos povos de fala inglesa. E os povos de fala inglesa também, de certa forma, atualmente, na metade do século passado até hoje, influenciam nós teologicamente. Você fala, como assim, Adolfo? Pegue os livros de teologia. Boa parte dos livros de teologia que você lê, eles são traduzidos do inglês. Então você tem uma influência inglesa muito forte na teologia brasileira. Atualmente a teologia brasileira ela é fortemente influenciada pela teologia de fala inglesa, principalmente americana. Então, como a King James se popularizou séculos depois, 1611, até os nossos dias, o que acontece? A expressão Lúcifer também se populariza. Ela se populariza. E aí, quer dizer que é verdade? Porque aí quando uma tradução vai lá, uma tradução que não vai ser fiel ao texto latino, não vai ser fiel, não vai ter influência latina, ela vai ser hebraico, português, e aí você vai no termo hebraico e traduz por estrela da manhã, que você está traduzindo corretamente dessa forma. O cara vai dizer que é adulteração porque na Bíblia que ele idolatra, que ele considera inerrante, é Lúcifer. Indo contra a filologia, a semântica, o significado, o contexto. E aí? Explica pra mim. Aí alguém pode olhar pra mim e falar assim, Adolfo, mas você usa o meio da coisa da fé, ela traz Lúcifer. Sim, mas eu concordo com essa tradução 100%? Não. É uma das falhas de tradução. É uma influência da Vulgata Latina. É uma influência da King James que é influenciada pela Vulgata Latina. Olha como que a tradição influencia no entendimento da tradução da Bíblia. E como algumas pessoas protestantes são influenciadas por uma tradição exclusivamente, essencialmente católica. E aí o que acontece? Boa parte das pessoas que são leigas, elas não têm esse conhecimento. Elas nunca pegaram uma King James na mão, elas nunca pegaram uma Vulgata Latina na mão, e aí elas ouvem um sermão desse cara.
Aí eles vão ouvir o cara endemoniando a King James, endemoniando isso, endemoniando aquilo. Quando na verdade essa é uma pessoa desinformada, desinformando as outras pessoas. É tudo um conhecimento de tradução, história da tradução. É tudo um conhecimento de história da tradução. Sabe? Se tivesse um pouco mais de conhecimento, teria um pouco mais de respeito com outras traduções. Eu não estou falando para você amar e idolatrar a NVI, não estou falando isso. Mas uma coisa que eu sou contra é a gente lançar mentiras, é a gente lançar desinformação, sabe? Quando você está no púlpito, você está informando a sua igreja, você está enriquecendo, você está fortalecendo, mas também você pode estar lançando elas no abismo da desinformação, como esse sermão que eu ouvi, entendeu? Então isso é uma coisa que me preocupa muito. Então você que é pastor, você que é pregador, você que acompanha o meu vídeo, lembre-se disso. Quando você subir no púlpito para pregar a palavra de Deus, para falar sobre Bíblia, para falar sobre tradução, para você falar qualquer coisa, pelo amor de Deus, estude antes, pesquise antes. Mas não saia falando asneira, igual esse cara falou. Não gosta da NVI? Parabéns, eu também não gosto. Prefiro usar a Bíblia de Jerusalém. Prefiro a Almeida Corrigida Fiel. A minha tradução em português favorita, a minha tradução que eu acho que é a tradução mais correta. Não é perfeita, ela erra em alguns pontos, mas tem a Bíblia de Jerusalém. Agora, sair demonizando as outras traduções, pelo amor de Deus, cara. Simplesmente porque não aparece Lúcifer. Se você quer ler Lúcifer, vai ler sua Vulgata Latina, cara. Já aproveita, embala e volta para a Igreja Católica, pô. Já que... Né? Entenderam? Então vocês compreendem o problema. As pessoas, elas têm que partir do ponto de vista correto, né? Aí até alguém aí numa live falou assim: Adolfo, então você não gosta de... Você acha que discutir tradução... discutir tradições... Discutir teologia para você não é importante? Para mim é importante. Só que como é que eu vou discutir? Como é que eu vou ficar preocupado com o calvinismo se tem nego no púlpito falando coisa errada sobre tradução bíblica? Como é que é? Eu acho muito mais importante a gente gravar um vídeo, eu chegar aqui e gravar um vídeo informativo como esse, do que eu ficar querendo meter o pau nos assembleanos, meter o pau nos batistas, meter o pau nos calvinistas, meter o pau em todo mundo. Eu prefiro muito mais bater nos burros, criticar os burros, os caras desinformados, informar eles, do que criticar pessoas que estão buscando o estudo por outro caminho. Simples assim. Então, por favor, se você um dia acreditou, esse é meu apelo nesse vídeo, se um dia você acreditou que o termo Lúcifer é um termo hebraico, é um termo que está na Bíblia, saiba que ele vem da Vulgata Latina, e isso é normal. Só que não é porque ele veio na Vulgata Latina que ele é o nome do capeta, do diabo, do capiroto. Não é. Não é. Não é. É um termo comum na língua latina. É claro que devido à tradição, nossa tradição católica, influência do latim, a gente aplicou o termo Lúcifer a Satanás. Mas ele também é aplicado a Jesus. Simples assim. Mas em latim. Ok? Deus abençoe seus estudos. Deus abençoe sua vida. Também faço apelo. Se você quiser aprender mais, na descrição tem o meu curso de grego. E também, em seguida, o segundo link, tem um bacharel em teologia. Para você aprender essas coisas, para você não cometer esses erros no púlpito. Para você aprender teologia, aprender a história da Bíblia. É isso aí. Deus abençoe seus estudos. Deus abençoe sua vida. E tamo junto no campo de batalha.